Bem-vindos, protagonistas de Impacto, temporada 2025. E esse é um episódio que a gente escolheu falar não só com protagonistas, mas também dar ênfase a um tema muito relevante quando a gente fala de avançar agendas no Brasil, que é como as famílias estão atuando no campo da filantropia e do investimento de impacto. Então, primeiro eu quero agradecer a todos que estão escrevendo, sugerindo, comentando, e também a toda a equipe do ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, e a cada um que esteve sentado nessa mesa contribuindo com toda essa energia e com abertura de coração e de histórias, porque é isso que faz a diferença aqui no Protagonistas de Impacto. Para falar nesse assunto, eu convidei Ana Sarcovas, Guarita, que está aqui do meu lado. Falei, Ana, vamos construir um episódio juntas? E E eu amei. e fizemos uma reflexão, quem precisava estar sentado aqui e que a gente pudesse trazer bons exemplos e boas inspirações. Então, eu quero dar as boas-vindas, mas ainda não vou falar quem, porque é a Ana que vai apresentar vocês. Ana, Muito com bem. você. Obrigada, Alda, por esse convite, essa Hum. oportunidade. Acho que estar nesse lugar aqui de apresentadora é um privilégio, um desafio e uma enorme responsabilidade. Mas acho que na hora que a Alda me falou isso, eu já pensei em duas pessoas muito queridas, né, que eu tenho o privilégio de conviver em algumas redes, espaços, mas mais do que tudo, acho que também são amigas, né? Considero amigas pessoas que eu posso contar, confiar. E então é a Ticiana, e a Beatriz. Mas podem chamar elas de Tice e Bea, se vocês encontrarem elas na rua em algum momento. E acho que eu queria começar contando, e até para já quebrar um pouco o gelo, né? Então, vou me apresentar contando uma coisa que não está no meu currículo, então que ninguém sabe. Eh, a minha família, ela vem de um setor, de uma base, de uma história na área cultural. Então, minha mãe é atriz, meu pai é produtor de teatro, e eu tenho uma passagem que eu sempre conto que para mim foi muito emblemática e que eu lembro até hoje. Eu era muito pequena, não sei exatamente a idade, mas acho que entre 3 e 5 anos, que um dia eu estava num dos espetáculos do Gerald Thomas, que meu pai era produtor cultural, e tinha uma Olha, cena que estava a Fernanda Montenegro, a Fernandinha Torres, basicamente essa turma, e tinha mais uma atriz. E eles falaram: "Ana, você vai passar de um lugar para o outro da coxia", né, e eu estava de um lado do palco sempre ali olhando, né, as peças, e eu tinha que passar pelo outro lado. Só que quando eu passei, a hora que eu olhei, elas estavam nuas numa banheira, e aí eu fiquei tipo: "Nossa, né, que é isso?", não sei o que e tal, e aí eu fui para o outro lado do palco. olha. E eu tô contando essa história porque obviamente não está no meu currículo, mas eu acho que esse meu contato com a cultura, né, com a arte, com o teatro, com a música, me formou enquanto indivíduo, apesar de hoje eu não ter nenhuma atuação nesse campo, mas ser uma enorme admiradora. Então eu queria começar com vocês duas, primeiro agradecendo demais o convite, né, a Tice, falou para mim que ela aceitou sem saber onde ela ia, então obrigada pela confiança. A Bea foi rápido também, então muito, muito obrigada por essa confiança. E eu pensei em vocês começarem contando alguma coisinha, assim, que também não está no currículo de vocês, né, algo pessoal, íntimo, ou pode ser profissional também, mas que ninguém sabe, que vai ser a primeira vez que vai saber sobre vocês. Então vou falar para a Bea começar, depois a Vai que é Tice. sua. Nossa, quebra-gelo mesmo. Quebra-gelo. Se a Tice tiver também e quiser começar, pode ser também. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com mulheres tão poderosas, muito gostoso. Ana, eu conheci primeiro o pai da Ana, o marido da Ana, É depois verdade. depois que a gente foi se aproximar mais, né? Através da Edelman significa, Exatamente. né? Que, enfim, tivemos contato também na área da arte, e talvez muitos não saibam, e aí eu acho que o gancho é que eu estava envolvida, era diretora da Bienal do Mercosul, né? Uau! Então, antes de me envolver tanto com o impacto, eu já estava no Instituto Gerdau, nosso instituto corporativo, mas a gente apoiava a Bienal. Meu pai foi, né, um dos grandes responsáveis por montar essa Bienal
em Porto Alegre, né, que continua tendo, de 2 em 2 anos, desencontrado com a de São Paulo, e a gente tinha um projeto educativo muito forte, que serviu até de referência para a Bienal de São Paulo, foi Que algo bem máximo. interessante, assim. Então é algo que hoje eu exploro pouco, mas eu, no início, né, dessa trajetória toda. E outra que não é novidade é que eu fui arquiteta, né, também, Essa é então muito boa. é. Então tive Eu o não meu sabia, tô sabendo agora também. eu tive meu período de arquiteta, trabalhei como arquiteta, explorei, gostei e tal, até que eu migrei, né, mais envolvida com a governança familiar, e aí surgiu essa questão do investimento de investimentos sociais, responsabilidade social corporativa, na época era o que eu estava no primeiro momento, mas enfim, eu não vou me alongar aqui, depois a gente se apresenta melhor. Só lembrei Maravilhoso. agora, você contando, eu lembrei que eu conheci primeiro seu pai e seu marido. Maravilhoso. Adorei. Obrigada. Eu conheci também primeiro seu marido, né? No ICE. É verdade. Foi. E eu ouvia falar de você pela Gabi, mas não sabia que você era. Ainda bem que a gente Tava se conheceu. perdendo. Estávamos perdendo. Mas também quero agradecer a Alda e Ana pelo convite. Foi isso mesmo. Quando a pessoa que trabalha comigo disse, o que aí você pediu para eu botar na agenda? Eu falei, sei lá, a Ana me convidou, eu vou. Só fala que eu vou. É, só fala que eu vou. Tipo, o foguete passa na frente, você segura no rabo e vai. Depois, no meio do isso. caminho, ou quando chegar lá, a gente sabe. Relações de confiança. Então, agradeço profundamente estar aqui também com a Bea, que a gente já faz algumas coisas juntos, já troca muito, então vai ser muito rica essa conversa, tenho certeza que a gente vai aprender muito e se divertir muito. Isso. Uma história engraçada é porque, assim, como eu sou muito agitada e tenho muita energia, as pessoas não imaginam que eu sou uma yogi muito, muito comprometida e disciplinada. Já fiz yoga hoje, inclusive, antes de vir para cá. Mas tem uma história engraçada, que eu não fui para yoga por escolha, sabe? Ai, que lindo yoga, vou lá. Não foi, eu tava num burnout louco, com labirintite, desmaios, burnout mesmo. Energia masculina atuando e a feminina no porão. E um médico me indicou yoga como medicina, assim, sabe? Você precisa fazer yoga, você vai surtar. Uhum. E aí eu convidei uma amiga, a Jana, para ir comigo. E eu atrapalhei a aula inteira, porque era 8 da noite. Naquela época eu assistia novela, faz assim uns, sei lá, 12 anos, 15 anos que eu não assisto novela, isso faz uns 16 anos. E eu assistia novela, era noveleira, e eu ficava a aula rindo, a aula inteira rindo, nas posturas de yoga, e dizendo o que eu tô fazendo aqui. Isso não tem nada a ver comigo. Eu tô perdendo a minha novela. Janaína, vamos embora. Vamos sair no meio da aula. E essa foi uma experiência que outro dia eu tava lembrando dela, assim, na minha prática de yoga, como ela me salvou. Ela me salvou. Então, ela foi um dos instrumentos que eu usei para me conectar com a minha alma, com a minha jornada interna, com o que eu vim fazer no mundo e com a minha energia feminina também. Então, a princípio foi ordem médica, eu atrapalhei a aula. Hoje eu fico imaginando se eu tivesse numa aula e alguém ficasse fazendo o que eu fiz, né? Eu ia dizer, gente, fala sério, essa pessoa não é para fazer yoga, é para fazer, sei lá, boxe, Muay Thai. Muito Mas bom. hoje eu sou uma... Aliás, o meu único exercício que eu faço com disciplina é yoga. Ah, isso é maravilhoso. Isso. Bom, vamos começar? Vamos, e só reagindo, acho que primeiro foi ótimo você trazer esse icebreaker, que não estava nem eu estava sabendo. Você quer trazer o seu? Posso trazer. Opa! Mas como eu reagi foi porque, assim, eu te vejo essa criança. Você tem esse lado artístico em você, então talvez seja o convite. Cena para os próximos capítulos. Quem Eu sabe, comecei a quem fazer sabe. piano agora. Não, eu acredito Novidade. numa escuta coletiva aqui, mas principalmente no que vocês duas trouxeram, existe uma conexão muito grande com o Brasil quando você se conecta, né, com a cultura. Muito. E aí, reagindo, né, em relação ao que você me perguntou, falar do meu icebreaker, assim, uma história que poucos sabem, eu também tive um berço cultural muito forte, porque meu pai foi representante do Ministro da Cultura há 8 anos, no Olha. Rio de Janeiro, foi presidente do IFAM, da Pra Memória. Então, eu cresci visitando patrimônio histórico brasileiro, assim, viajando, né, nas cidades históricas, toda inauguração de espetáculo do Rio de Janeiro, eu como adolescente ia com ele. Eu, minha irmã, enfim. Então, assim, tem um pouco disso, né, de você ter uma conexão num outro lugar que a cultura, que a arte traz também.
E eu percebo que é o que eu tento tentar fazer com meu filho também, o que eu posso fazer isso também. Acho que essa é a minha Maravilhoso. curiosidade, assim, pouca gente sabe, e é isso, e a gente está falando de famílias aqui, né? Super. Eu Maravilhoso. sou a intraempreendedora, eu sou a que Saiu. saiu. Da minha família são 3 gerações do direito, eu sou a única que não fez direito. Então tem um lado também da gente falar de família, porque é um lado que também, de alguma forma, eu honro em outro lugar, né? Muito bom. Mas vamos então. Bora lá. E acho que eu queria começar com a Bea, te ouvindo um pouquinho das origens, assim, o que você puder trazer dessa história, né? Acho que você está se eu não estou errada, a 5ª geração, né, de uma família empresária brasileira super relevante, importante, e também muito pioneira, né? Acho que na parte de investimento também social, cultural, como você trouxe. E recentemente também vocês fizeram o Instituto Elda Gerdau, então eu queria entender um pouco como foi essa trajetória toda e a sua atuação também na governança corporativa, como foi essa transição também de arquiteta para hoje ser uma super referência, né, em governança familiar, corporativa, investimento social, e tudo isso. Você poder contar um pouquinho, e acho que trazer, se conseguir, Bea, acho que assim, os grandes pontos talvez nessa história, nessa trajetória que você acha que foram pontos, sabe, assim, que foram aqueles, nossa, aqui eu, né, fui para esse lado porque, né, aconteceu isso, ou eu fui investigar uma coisa e descobri outra, uma coisinha outra de curiosidades, assim. Legal, eu vou contar um pouquinho então da minha perspectiva, né, da minha trajetória, mas vou contando um pouquinho da família também, Legal. né? Então, família Gerdau e Rampeter, eu sou 5ª geração. Na verdade, em 1901, então, começou com uma fábrica de pregos, começou o negócio, era a Gerdau. Já João Gerdau tinha antes iniciado no interior, teve 2 filhos, e aí ele comprou essa fábrica de prego com um dos filhos, e o outro filho tinha um outro negócio de móveis que ficou com outra parte da família. Então, eu gosto de contar isso porque foi tendo um trimming, que a gente chama, né? Então, assim, porque é incrível que eu sou 5ª geração, mas é a primeira transição de uma geração de irmãos para uma geração de primos, né? Então, estou contando aqui um pouco quem está mais na área de famílias e de governança familiar, como eu estou super envolvido, a gente sabe o quanto é desafiador quando a gente passa de uma transição de irmãos para primos, né? Então, na verdade, essa fábrica de prego, por muitos anos, esteve ali. Era a família da minha avó, a Helda Gerdau, que inclusive é o nome do nosso atual instituto familiar, né? Ela casou com o Kurt, então, e esses dois tiveram, então, 4 filhos, né? Kurt já era um executivo do Banco Alemão, então veio com muita cultura empresarial, né? Conheceu minha avó, casaram e criaram esses 4 filhos completamente envolvidos com o negócio, né? Primeiro até moraram fora, enfim, né? Porque meu avô trabalhava no banco, viajaram muito, até que realmente se estabeleceram em Porto Alegre. A fábrica de pregos cresceu, virou a indústria do aço, né, a siderurgia, entraram no negócio, cresceram no Brasil. Aí na geração do meu pai, o meu pai muito à frente, sempre a pessoa mais pública, né? Mas os 4 irmãos trabalhavam muito juntos, né? Klaus era engenheiro, Frederico na área financeira, Germano, que é o mais velho, na área mais comercial, e o meu pai, Jorge, todos sempre muito Todos complementares, homens. todos homens, 4 homens, 100% envolvidos no negócio, né? Então, até ali, não tinha muita diferença entre família, entre, né, o que está no negócio ou o que está fora. E no momento que a gente pensou então na transição para a minha geração, isso teve que ser avaliado. Foi no momento que a empresa fez 100 anos, então, em 2001, esses 4 irmãos pensaram o que nós vamos fazer para perpetuar por mais 100 anos, né? E aí começamos a avaliar, né, a olhar a governança familiar. Eu era aí então arquiteta, né, formada, trabalhando, adorava arquitetura, eu tinha escolhido, até porque eu nunca achei que a Gerdau fosse para mim, né? Assim, era um negócio de homens. Olha Então, só. nem me passava pela cabeça, né? Assim, então, eu já escolhi logo arquitetura porque eu queria ter uma profissão, né? Porque ainda era possível até que nem tivesse uma profissão. E você tem irmãos homens, Eu Bea? tenho 2 irmãos 2. homens e 2 irmãs mulheres, né? Uma meia-irmã, que é bastante mais nova, mas
E esses 2 irmãos homens se envolveram com a Sim. Gerdau, enfim, hoje só um dos irmãos, o André, que foi CEO, então que em 2007 se tornou CEO, sucedendo o meu pai, né, quando houve uma transição aí, então, da geração dessa 4ª geração de 4 irmãos para a nossa geração. André e Cláudio, meu primo, assumiram mais à frente, logo mais o Guilherme, que era um pouco mais novo, também envolvidos. Então, a gente tem 3 dos 16 primos envolvidos na empresa. E os outros estão no que a gente chama o nosso Family Enterprise, Uau. né? E aí eu entrei muito nessas discussões, né? O John Davis, que é o nosso grande mentor, nos apoiou naquela época. E então fizemos essa estruturação de uma governança familiar, de quem está dentro do negócio, de quem está fora, como é que a gente atenderia toda essa família ampliada também, fazendo eventos, né? Nós fizemos nosso 40º encontro da família Uau. esse ano. Então tem todo um trabalho que eu aí acabei deixando a arquitetura para me dedicar muito mais a essa governança familiar. Eu acabei me dedicando muito a isso. Aí surgiu a possibilidade de entrar, né, nessa estrutura. A gente desenhou 4 pilares, que era Gerdau, Instituto Gerdau, a nossa governança familiar e o nosso family office. Então seriam 4 conselhos naquela época, a gente mexeu um pouquinho nisso agora atualmente, mas eram 4 conselhos onde tinham essas cadeiras para a nossa geração ocupar, se desenvolver, né, e se envolver no Family Enterprise e não só especificamente na empresa. Então, eu me envolvi muito aí nessa época, surgiu a possibilidade daí de estar no nosso instituto familiar desde o início, o nosso instituto corporativo na época e familiar, a gente chamava que era uma joint venture, né? E aí com meu pai liderando, meu tio muito forte e eu ali então crescendo, né, e me desenvolvendo, foi onde eu me iniciei, né, com o apoio do Idis num primeiro momento, que é um grande ator aí que a gente fala bastante Sim. também. E me desenvolvi pessoalmente, nos desenvolvemos aí nessa área, foi uma enorme oportunidade. Eu acabei migrando, então, para toda essa trajetória de governança familiar e num primeiro momento, mais responsabilidade social e investimento social privado. A Sim. gente não falava de filantropia, né? Depois a É. gente pode até retomar um pouquinho. Mas quando eu saí desse momento do Instituto Gerdau, a gente fez uma transição. Quando meu irmão deixou de ser CEO em 2018, a gente passou a ter um CEO não familiar, Gustavo Werneck, que é o atual. Nós decidimos, então, separar essa estrutura, essa atuação social da empresa e da família. E aí, Tá. eu saí do Instituto Gerdau, hoje corporativo, e fiquei na dúvida, disse, nossa, eu não sou mais arquiteta, não sei mais ser arquiteta. E aí resolvi também ser. Então, fui convidada pelo John Davis, que é o fundador da Cambridge Family Enterprise, me convidou para ser consultora associada. Aí me mudei para São Paulo, comecei a atuar também um pouco com outras famílias. Foi uma forma também de sair um pouco, né, mudar um pouco os ares, de muito envolvida com a família, enquanto a gente amadurecia essa ideia do nosso Instituto Familiar, Instituto Helda Gerdau. Então, esses são Maravilhoso. alguns Bom, e dos você vai meus contar mais para chapéus. frente mais do Instituto Helda também, para a Vou gente contar conhecer um um pouquinho pouquinho mais mais do a fundo da Instituto Helda, estratégia. sem dúvida. E outros papéis, outros também. Hoje estou no Conselho da Aliança pelo Impacto, no Conselho do ICE, no Conselho da Coalizão pelo Impacto, que está muito, né, nesse ecossistema de impacto que eu acabei me direcionando muito mais em função também dos interesses do Instituto Helda Gerdau. Ah, Não, adorei saber. demais. Não, e a Parabéns. B, acho que tem essa atuação que você falou na família, né, e na Gerdau, mas é isso, eu te vejo muito nesse fomento do ecossistema, né, que parece algo natural, mas é muito difícil, ou era até mais difícil talvez antes, a gente ter pessoas apoiando, né, assim, organizações intermediárias, que a gente chama, que são organizações fundamentais para esse campo existir. É. Tice. Bom, eu Oi. conheci a Tice a primeira vez, virou amiga, mas foi ela me pediu pra gente jantar, eu nem sei se você lembra, mas ela estava indo viajar, acho que para o Butão, com o marido, e numa noite anterior ela falou: "Eu preciso fazer uma conversa com você e com seu marido, eu li uma matéria e a gente precisa conversar, eu preciso que você
agora talvez corte para ele não ouvir, você convença ele de que tem que fazer investimento de Corta impacto. não. Que a gente mostra Vocês que é viável. vocês precisam convencer ele, como vocês fizeram a transição de Plantar sementes, portfólio. plantar sementes. Eu falei, nossa, tá bom, como que eu vou fazer isso num jantar? Mas vamos, chamei o Dario, meu marido, né? E aí foi a Edson e Tice, e desde então a gente está cada vez mais próximo e se conhecendo mais e convivendo. Mas eu percebi muito essa potência em você, né, nesse momento, e essa questão com esse senso de urgência, né? Porque eu acho que tem muita gente que é impactado por tudo que a gente está vivendo, por todas as desigualdades que a gente, né, infelizmente ainda tem, toda a É. questão climática, etc., mas que às vezes até paralisa, né? E eu senti em você uma potência de movimentação e um senso de urgência inacreditável, né? Acho que você traz, a Bea deve ter sentido isso também, né? Até no próprio ICE e algumas redes que tem uma energia assim de movimento muito forte que você Sim. tem, mas que você contagia muita gente. Hum. Então eu queria ouvir um pouco de onde vem toda essa potência, essa energia, né? E se puder compartilhar um pouco dessa história, eu sei que é impossível tudo, mas trazer um pouco também dessa intimidade, dessa história familiar, pessoal e o que te movimenta dessa forma. Bem, é isso mesmo, foi assim mesmo. Eu adoro, eu não gosto de fazer nada só. Já fiz só, desisti. Acho que não é tão prazeroso, tão Não. divertido e às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas a gente chega mais longe e aprende mais. Então, por isso que eu queria aprender muito com vocês. Mas Ana e Alda e Bé, assim, é assim. Primeiro, da onde vem essa energia? Eu acho que é do meu senso de propósito. Então as pessoas falam: o que que você toma de manhã? Eu considero que quando a gente está muito alinhado e a gente sabe o que a gente veio fazer na Terra, É. assim, essa força vem. E eu falo que antes eu gastava muita energia a ponto de ter um burnout e tinha um resultado muito pífio, assim, muito pequeno para as coisas que eu queria fazer. Tá. A sensação que eu tenho hoje, alinhada com o meu propósito, é que eu faço menos e tenho tempo de fazer yoga. E o meu impacto é muito maior, sabe? Menos energia e mais resultado. É isso. E acho que quando a gente se conecta, meio que, vou fazer uma analogia que eu gosto, que a vida é um quebra-cabeça e nós somos as peças, e quando uma pessoa acorda para o seu propósito e se alinha com o que veio fazer na Terra, essa peça vira para cima e vira um imã para convidar quem também já Concordo. acordou e está nesse lugar. Acho que aqui a gente está falando disso, né? Super. E aí a gente vem conectando, conectando e vai se formando e você diz, opa, entendi, é isso, nossa, é isso mesmo, É tá bem bom. E vai isso. fazendo cada vez mais sentido cada peça que chega. Então acho que esse é um lugar. Mas aí como eu cheguei aí é que é a jornada, né? Então, eu venho de uma família, o meu avô paterno, por exemplo, ele era um homem muito pobre do interior da Paraíba, estudou só até a quarta série. Ele tinha eram 11 filhos, né? E ele parou de estudar para trabalhar e ele tirava leite de uma vaca 4 horas da manhã e ia vender em cima de um jumento no interior da Paraíba, numa cidade chamada Cajazeiras. Tá. Nessa história toda, com 18 anos, um amigo foi para Fortaleza e ele foi junto para tentar a vida. Papai fala que o povo diz, veio só puxando a cachorrinha, o meu avô veio puxado pela cachorrinha, tipo, não tinha nada. E ele foi crescendo na vida, assim, ele, na verdade, morou dentro do estoque das Pernambucanas, que ele foi ser estoquista da Pernambucanas, aquela loja na época. Olha. Enfim, e aí o meu avô, apesar de não ter tido instrução de estudo, de formação, né, ele era um homem muito criativo, muito forte e muito empreendedor. Então ele virou vendedor, virou gerente da loja, aí um outro amigo convidou para ele ser gerente de uma loja de tecido onde ele seria sócio, entrava com trabalho e outro com dinheiro, e aí ele foi crescendo e ele comprou a parte do amigo, enfim, aí ele começou a empreender nesse lugar. E aí ele teve 4 filhos, homens também, parecido com a É. Bé aí, 4 filhos homens, casou com a minha avó, que meu bisavô já tinha uma loja, que chamava Casa Pio, que era o nome dele, que é o nome do meu pai, Pio Neto. E a minha avó era filha única, imagina, a mulher não trabalhava. Quando ele morreu, meu avô assumiu. Então ele ficou com a loja de tecido, de sapato, e ali ele começou, né, o que chama de Grupo Serrolim, que são empresas do grupo, mais 4 filhos homens trabalhando lá. E eu já nasci num lugar de privilégio, assim. Eu não tive um desafio, obviamente, que meu avô teve, né? E o meu pai a gente já tinha muitos privilégios. Tá. Eu sempre fui inconformista.
a minha família, os meus pais sempre fizeram algum tipo, assim, hoje a gente fala filantropia, mas na época era aquela caridade pontual, sabe? De dar Sim. doação pontual, ou a cesta básica, ou fazer alguma campanha para arrecadar dinheiro para uma organização, e eu desde pequena me envolvi nisso. Por outro lado, eu sempre fui inconformista. Por que que a filha da funcionária que tinha a minha idade não estudava na minha mesma escola? Por que que tinham crianças pedindo esmola na rua e eu questionava esse lugar? E eu sempre fui muito ativa, né? Desde pequena. Eu não era uma criança danada. Eu digo que eu nunca levei Mas dá pra ponto. sentir a energia dessa mulher. Dá Não, pra sentir. eu nunca, Vocês todas. eu nunca levei ponto e nunca quebrei braço, eu digo isso. Mas eu era uma pessoa que estava no grêmio da escola, Sim, sabe? Que me movimentava na escola, que sou sempre dessas. unia os amigos, que tinha uma certa liderança ali e sempre fui ativa nesse ponto. E o que aconteceu foi que eu, na verdade, inspirada pelo meu pai, que é um homem que eu admiro profundamente, e por tudo que eles construíram na empresa, eu tinha um sonho de trabalhar com ele e fui fazer administração por isso. Tá. Mas, no meu primeiro ano de faculdade, tive a notícia de que as mulheres não iam trabalhar na empresa. Só os homens iam trabalhar na empresa. Nós somos 12 primos. Vocês são 16, nós somos 12. São 6 mulheres e 6 homens. E eles decidiram Olha. que ia ser assim. E aí, eu falei, tá bom. Vou trabalhar no concorrente, vou quebrar vocês. Nessa ação. Maravilhosa. Mas enfim, e aí eu falei, também não quero mais a minha mesada, né? Porque ele falou, não se preocupe, você vai ter dinheiro e tal, nananã. Eu falei, não quero, fui fazer bijuteria, fui vender na feira, minha avó ia lá, comprava tudo, vai, arruma essa barraca, vai pra casa. E eu fiquei nesse lugar de o que é que eu vou fazer, né? E fui trabalhar numa corretora de seguros de um amigo, depois ele me convidou até para ser sócia, enfim, com 3 anos, eu tinha 21 anos, eles mudaram de ideia, me convidaram para trabalhar na empresa. E era uma empresa de construção civil, nesse contexto, com 4 filhos homens, só os primos homens trabalhando. Na verdade, só tinha um, que era o mais velho. E de construção civil, que só tinha a secretária e a copeira de mulher. Que enfim, é um Então aí, mercado é, majoritariamente masculino, né? E aí, hoje eu tenho consciência disso, na época não. Eu ativei 100% da minha energia masculina e peguei a minha feminina e botei no porão. E aí, quando eu comecei falando da energia feminina e masculina, eu tenho consciência disso hoje, né? Na época eu não tinha. E por isso eu adoeci, por isso o burnout. É como se eu precisasse provar, trabalhar como homem, desde a roupa até a ação, e precisasse provar que eu podia estar naquele lugar, que só podia ter homem, né? Então, eu digo que eu transformei uma dor em um dom. Porque todos esses desafios também me trouxeram muita força interna, obviamente sofrimento, mas eu consegui transformar uma dor em um dom. De olhar e dizer como eu vou, primeiro sobreviver nesse lugar, e depois os aprendizados que eu tenho, e como hoje quando eu falo de trabalhar com mulheres, de lideranças, de abrir caminho para as mulheres, vem desse lugar. Porque Muito se eu, bom. uma mulher branca, Vejo uma dor que você viveu. privilegiada, uma mulher branca, Claro. passei por uma situação, porque sou mulher, você imagina outras mulheres periféricas, negras ou indígenas, assim, várias barreiras, né? Então eu fico imaginando que como eu posso usar dos meus privilégios para abrir esse caminho. E essa força vem muito daí, desse desafio. Eu estava conversando com uma pessoa e contando isso, ela disse: ali você. Desculpa, ali, mal eles sabiam que estavam te dando a força para você atuar 20 anos depois, né? Então, isso faz 22, 23 anos, vou fazer 44 anos. E, obviamente, tive aí mais da metade do tempo nesse lugar atuando, reproduzindo o sistema. Eu digo que a gente critica, né? Que a gente precisa ter, mas a gente, mulher em lugar de liderança com energia masculina, reproduz o sistema. E 15 anos trabalhando no autoconhecimento para trazer essa energia. Não tem como não ter, né? A partir do autoconhecimento que você vai fazer essas viradas de entender. Eu consegui ver 2 pontos em comum aqui. Primeiro, essa questão de, né, uma geração só homens, né? De vocês desbravarem também, né? Certamente isso não é um processo que é uma linha de chegada, né? Ele é um processo em construção e que também não foi ainda encerrado nessa geração, ainda vai ser construído, né? Mas o quanto vocês foram cavando o espaço de vocês e, ao mesmo tempo, tenho certeza que essa influência sistêmica vai acontecendo também, né? Que vocês vão influenciando
os irmãos, os primos a pensar de uma outra forma, né? No meu caso, assim, óbvio que na época eu fiquei chateada, né? Hoje tá tudo bem, assim, claro que você sente, mas Sim. dentro do contexto, Nordeste, imagina, Nordeste, mais de 20 anos atrás, 4 filhos homens, numa situação É muito. completamente diferente. Era assim, a vida é assim, a sociedade é assim, a gente que precisa ser agente de transformação, não era essa família. Acho que esse desafio, Não, infelizmente, não foi só meu, né? Não foi só meu. E acho que cavar esse espaço também é o que nos dá energia, né? Isso, é isso que Dá eu digo, a energia vem motivação daí. para ir. Vamos lá, a gente quer mudar esse mundo, né? A gente quer mudar no social. Também é uma certa forma de estar pensando em como as coisas podem ser diferentes, né? Sim. Eu total. passei por vivências pessoais muito duras e elas me impulsionaram, né? Então, usar a dor para Um transformar dom, em. Eu acredito Uhum, nisso. Por outro concordo. lado, eu assisti um filme que chama Cabrini. Me indicaram semana Por passada, ainda não favor, assisti. assiste. Aliás, todos que estiverem assistindo a gente, assiste Cabrini e Canina, são 2 filmes. Tá, Cabrini e Canina. 2 completamente diferentes, mas que olham para esse lugar da mulher. tá. E no filme Cabrini, eu vi algumas coisas que eu vivi, e o filme passou em 1920, sei lá quanto. Eu falei, nossa, mas mudou pouco, hein? Nossa, mudou pouco, hein? Imagino. Né? E eu hoje fico pensando, nossa, o que que a gente vai mudar para a próxima geração? E tem uma outra coisa também, assim, que às vezes me dá um cansaço de, poxa, a gente realmente tem que ainda fazer com tanta energia para Você sabe, alcançar, pegando para esse ponto, seguir. depois, Ana, eu vou querer ouvir você. Não vale, não é o combinado. Não, mas é uma super história, não é, gente? Como é que a É. gente não conta a história da Ana? Tá hoje olhando para portfólio de investimentos com impacto. Mas antes de falar de você, Não, é sério? é sério. Tá bom. Fala, No- mas fala nossa A antes. inspiração. A gente pode Eu tô falar com brincando medo do também. tempo, Não, da mas aí você quantidade pode de- falar rapidinho. Tá bom, tá bom, tá Não, bom. mas é só porque vocês trouxeram isso e me veio a fala. Quando eu vi a Luísa Trajano no encontro do Sistema B, Hum. anos atrás, e que ela trouxe uma frase que aquilo me tocou. Eu morava no Rio e eu vinha 35 vezes por ano a São Paulo, e eu, mãe de uma, na época, criança de 4 anos. Claro, eu tinha que fazer uma operação no Rio e outra em São Paulo. E aí eu me lembro que ela falou uma frase que assim, as pessoas ficam perguntando por que eu não dou auxílio para os pais, tem muitos pais que são pais solo. Então, assim, enquanto no Brasil a mentalidade for como é, em que, por exemplo, se acontece alguma coisa com a criança enquanto a mãe está trabalhando, a pergunta é, mas por que você estava trabalhando? Cadê a Ninguém mãe vai- dessa criança? Essa Cadê a criança não mãe tem dessa mãe? criança? Essa frase. E essa pergunta ninguém vai fazer. Cadê Pro o pai pai. que estava trabalhando? Aquilo ali caiu assim, sabe quando até enchi o olho d'água, que eu falei, se acontece qualquer coisa agora no Rio com meu filho, eu sou culpada porque eu estou aqui em São Paulo trabalhando. Então tem um lado ainda muito estrutural, né, de que a gente ainda tem que unir forças e redes para que a gente possa acelerar, porque a gente já vem de um lugar de privilégio, né, de muito privilégio. Ana, conta. Não, eu acho que eu posso adicionar aqui para da minha experiência mais relacionada a esse tema do feminino e do masculino, mas muito relacionado ao investimento, que não era a minha área, né? Eu acabei caindo no investimento muito por uma jornada minha e do Dario, né? De começar a pensar, né, nosso dinheiro está a serviço do quê? A gente está, enquanto empreendedores, Sim, executivos, muito forte na agenda do impacto, a gente sempre teve, mas do ponto de vista de gestão de portfólio de investimento familiar, não. Então a gente começou a fazer essa jornada juntos quanto casal, mas é curioso você falar isso porque hoje em dia, nessa área até de gestão de patrimônio familiar, você vê muito poucas mulheres, inclusive, podendo ter espaço para fazer esse tipo de pergunta, né? Meu dinheiro está a serviço do quê? Né? Onde que ele está investido? Né? Eu gostaria que ele estivesse em coisas que fossem coerentes com o impacto positivo que eu estou sim. gerando ou não. Mas acho que tem um espaço ainda também bastante masculino nesse sentido com relação ao setor de investimentos, né? Acho que a hora que a gente vai para investimento de impacto, filantropia, as mulheres hoje têm mais espaço, né, de atuação, de liderança, etc. A hora que a gente está falando de investimentos mais do mercado financeiro tradicional, isso ainda existem, acho que essas barreiras mais
né, que É, existem em certamente. todas as corporações, é um pouco do que eu sinto. Mas a minha experiência, acho que eu tive também o privilégio de ter um parceiro de vida, e tenho, né, que tem bastante companheirismo e abertura para fazer as perguntas junto, sabe? Para trilhar a jornada junto e achar os caminhos. Então, nesse sentido, eu só tenho assim, a A celebrar. agradecer, a celebrar, mas adoraria que mais famílias, mais casais tivessem esse tipo de convivência e de decisão, né? Então, Entendeu porque que eu assim, pedi um Total. jantar com os dois? foi, É. foi. Mas acho que depois a gente pode também explorar um pouquinho mais. Eu queria muito aproveitar as duas, porque eu queria ouvir um pouco mais pensando hoje aqui, né? Trazendo um pouquinho para o momento presente, e do campo da filantropia. Acho que a gente viu muito, né, a parte como a Bea trouxe um pouquinho da trajetória aí dessa trajetória do investimento social privado, né, antes responsabilidade social, aí filantropia, mas depois também a questão do investimento de impacto entrando muito forte. E às vezes eu sinto que o bolso da filantropia muitas vezes hoje foi trocado pelo do investimento de impacto. Então, não, agora o que vai resolver os problemas do mundo são os negócios sociais, né, e É. só. E ao mesmo tempo eu vejo agora um resgate de que não, né, acho que a gente tem que ter uma visão muito mais sistêmica do ponto de vista de olhar o problema e entender quais são os tipos de capital que aquele problema precisa para ser resolvido, né. E aí eu queria ouvir a experiência da Bea para começar, né, com relação, sem dúvida, a entender qual que é a atuação que vocês definiram para o Instituto Helda Gerdau, e também entender um pouco da composição, porque aí eu, até onde eu sei, tem uma liderança feminina super forte, e também, né, na catástrofe horrível que a gente teve no Rio Grande do Sul, e que vocês foram uma liderança e ainda são, né, uma liderança de uma articulação local muito forte, quais que foram os mecanismos que vocês usaram, né, para além só da filantropia, mas também Bom, dos outros tipos de capital, e aqui a gente pode, né, acho que falar do policapital, né, que é um conceito que o Generation Pledge traz também de uma amiga de todos nós aqui, e trazer te ouvir um pouco, e acho que eu queria ouvir depois, se você puder comentar um pouco do que a Bea falar, fica super à vontade também. Bom, vamos pensar um pouco, ainda antes de falar sobre Instituto Helda Gerdau, né, que Sim. é o nosso instituto familiar, que foi fundado pela nossa geração, 4 primas, nós somos 4 primas diretoras, casualmente, ou talvez não tão casualmente, somos de 4 ramos familiares diferentes, Hum. né? Então, num movimento de que a gente viu que não seria mais interessante estar atuando, a família estar atuando junto da empresa, que era algo muito característico da geração do meu pai, né? Assim, onde para eles empresa e família era tudo muito junto, né, assim, não tinha essa separação. E para a gente começou a enxergar essa separação, e ainda mais com um CEO não familiar, entender esse lugar do nosso instituto. Mas eu gosto sempre de lembrar que quando a gente idealizou, foi ali, a gente vinha amadurecendo desde 2018 ali, quando eu saí do Instituto Gerdau, e a gente foi pensando até que chegou né, em 2020, final de 2020, na verdade mais 21 ali, bem na mudança do ano, a gente iniciou esse instituto, mas eu vinha de toda uma trajetória, eu fui presidente do GIF há 10 anos atrás, né? E quando a gente olha o investimento, o censo GIF, por exemplo, o valor que a gente aportava lá naquela época, né, que corrigido é hoje o mesmo valor que a gente encontra do último censo aqui, o censo de 22, quer dizer, fora o pico da pandemia, que eu acho que a gente, né, foi excepcional, O o brasileiro volume, tem, né, né, diz que tem esse perfil de momentos de Emergenciais, catástrofe né? emergenciais, existe uma é mobilização de verdade. recurso, então mas fora não tem esse esse pico de 6,1 é, bilhões bilhões. de investimento que a gente teve ali no pico da pandemia, quer dizer, assim, o censo acusa algo menos de 5 milhões, 4 milhões e pouco lá em 2014 e agora em 2022, né? Então, assim, comparando, eu digo, puxa, a gente não está crescendo e as demandas estão se multiplicando. Então, assim, o recurso filantrópico a gente tem uma sensação, e muito focado em educação também, na época era 80%, agora estamos em 70% de educação, um pouco mais de outras áreas estão surgindo, estão ampliando, enfim, mas
ainda muito conservador, né? A educação é bastante conservadora, a gente enxerga poucos efeitos, porque a educação depende muito da educação formal, das relações com o governo. Então, para não me perder nessa conversa, mas só enxergar o quanto o capital filantrópico dá a sensação de estar enxugando o gelo, né? E aí a gente começou a pensar em outras possibilidades, e aí que nós idealizamos essa questão de, no Instituto Helda, pensar que a gente poderia usar uma parte do nosso fundo, 80% rende para a gente fazer a filantropia, mas até 20% a gente poderia fazer investimento de impacto, que é algo muito inovador. Eu ainda, né, assim, é algo que a gente ainda está conhecendo, é uma família toda, né? Não é como a Tice, ela e o marido dela resolvem, né? Ou você e o Dario. Na verdade, fora os primos, né? Assim, eu tenho toda uma sexta geração, tem mais 30 vindo. Então, assim, a gente realmente tudo precisa ser alinhado, embora somos nós quatro as representantes, a gente toma as decisões, mas a gente toma as decisões pensando em toda essa dinâmica, em respeitar o que a geração de cima fez, em pensar o que a geração futura, a sexta geração, vai querer fazer. Então, tem uma complexidade, E né? um cuidado E um enorme, cuidado né? de um instituto familiar, né? E eu sou uma grande defensora das estruturas familiares, né? Imagino. né? E a gente vê algumas familiares que são mais focadas em um casal, né? Ou um fundador, que são mais ágeis, ou às vezes a gente vê um membro da família, tem várias que a gente conhece que são institutos, fundações familiares, como o TID Setúbal, o Humanize, né? Assim, estão muito a serviço de um protagonista, né? Então, essa complexidade de lidar com um contexto que a Maria Cecília Soto Vidigal tem, que é maravilhoso, né? É um Assim, belo exemplo mesmo. é uma oportunidade de transformar essa atuação social numa forma da família estar integrada, atuar junto, né? Então, eu como consultora da Cambridge lá, gosto muito de falar para as famílias que tem benefícios mútuos, né? Então, a gente não são só os benefícios que a gente gera para que a gente proporciona para a sociedade, mas os benefícios que a família colhe também. Muito. Mas para não me desviar muito, Mas assim, é legal você falar isso, eu só vou dar um tweet aqui, mas é que nem existe mais, né, tweet? Existe. Infelizmente. Twitter agora tem outro nome. É, exato, por isso que eu pensei. Então, Vou te dar um X agora. Um X. Mas Não, melhor nenhum dos dois. É Nenhum dos melhor dois. não. Não, Não, melhor qual nenhum que é? dos dois. É que é o Signal, depois a gente dá essas Te dá uma dicas. pílula. Vou te dar uma pílula. Pronto. Não, mas pronto, já acabou a pílula, o tempo que eu tinha, mas eu só queria dizer que só lembrança da Fundação Maria Cecília, o que eu vejo lá, que é super interessante isso que você falou da família, porque na Fundação é a única organização, é o único grupo, organização que a família ainda se encontra toda ela, porque cada um como já dividiu tudo, cada um tem os seus negócios, etc., cada núcleo familiar, não tem, por exemplo, uma empresa como é a Gerdau hoje, né? No caso dessa família. E eu sinto que a fundação é esse loco de encontro de todas as gerações e de todos os primos, os tios, né? Então, os netos. Então, é super interessante é um exemplo isso. maravilhoso, porque a família continua unida em torno de um propósito social. E é um lugar de interseção pacífico, né? Que é um lugar que todo mundo, de alguma forma, vai estar assim, a gente, tudo bem, deve ter visões de alguma forma, um pensa de uma forma, Assim esperamos, Alda, nem sempre. Mas, assim, é um lugar com mais propensão a ser pacífico, porque a questão é, vamos fazer isso pelo outro, né? o O olhar né? Não é pelo interesse ter uma pessoal. causa. E claro, né? São seres pensantes e com causas próprias também, né? Mas não é fácil Não. tratar alinhamento de causas entre família, né? E se o clima tá bom, se tá todo mundo bem, é maravilhoso, mas pode gerar disputas, né? Como em toda família. Tem camadas, né? Tem muitas camadas nessa história. Mas aí foge um pouco do nosso tema. Imagina. Não sei se respondi Respondeu, tá ótimo, a gente ainda vai ter mas um a gente tempo, pode teremos retomar mais tempo. algumas delas, mas eu acho que essa questão de enxergar, né, a filantropia como uma oportunidade também para o ecossistema de impacto. Maravilhoso. Isso foi que a gente realmente, assim, foi um turning point. E aí, claro, acho que toda a minha maturidade de ter vivenciado anos, né, de GIF, de Instituto Corporativo, de olhar outros institutos familiares, mas
pensar que a gente pode, além da nossa atuação dos ativos financeiros, que nós aqui somos militantes, né, e é um tema ainda muito novo, a gente também pode usar a filantropia ou um venture philanthropy, né, também fazendo acelerações Super também bacana. para fomentar essa questão de ter um pipeline melhor para os investimentos, né? Eu acho que essa foi uma grande Excelente. motivação, assim, porque a gente ainda tem muita dificuldade de ter bons investimentos de impacto, né? Sim. Confiáveis, né? Com um risco aceitável, né? Então, que gerem os benefícios sociais e ambientais com algum retorno, mas com um risco aceitável. Sim. Né? Ótimo. Tice, queria te ouvir um pouco com relação à sua percepção também agora, trazendo um pouquinho do policapital, né? Como que você vê isso na prática, sendo usado em alguns exemplos? E também um pouco da sua visão sobre essa questão geracional mesmo, assim, né? Você acha que tem alguma, né? Apesar de, infelizmente, como a Bea trouxe esse panorama, né? Do ponto de vista da filantropia, do investimento filantrópico, pouco mudamos a barra, né? Acho que andamos de lado, com um potencial enorme. Acho que estava até na pesquisa do Instituto Beja que eles lançaram, estavam esses 4 bilhões hoje de filantropia, mas com esse potencial de ser no mínimo 30, eu acho que deveria ser muito mais, eu achei até pouco, 30, 40, aqui no Brasil, né? Bilhões que a gente já deveria ter atingido. Então, deixa eu ouvir um pouquinho dessa sua percepção do campo hoje e das novas gerações com relação a esse assunto. Primeiro, eu acho que esse aprendizado, né, do Generation Pledge, da Má, nossa amiga, que eu tô na rede, né, faço parte do Policapital, como ela mesma me disse, Tis, tu já fazia isso sem saber. Porque eu sempre acho que a gente tem que botar o problema no centro e ter soluções sistêmicas. E essas soluções sistêmicas, ela vai passar pela iniciativa privada, pública, recurso financeiro, organização social, universidade, pesquisa, sociedade civil e tal. E eu já usava, né, todos os meus privilégios de recurso de todos esses polos capitais, olhando para esse lugar. E tem um desafio, assim, que é, eu no Nordeste estava totalmente isolada desse tema. Então você fala, há 10 anos eu era presidente do GIF, há 10 anos eu não sabia nem o que era GIF. É verdade. Então, E assim, esse ano você recebeu recebi o o GIF lá no congresso. Ceará, Tá depois de vendo? 15 anos acontecendo em São Paulo, né? E deslocou para o Ceará, a Bea estava lá. E de fato, assim, foi muito desafiador, mas foi muito lindo e muito especial, assim, para a gente do Nordeste, Ceará. E foi a primeira vez que 25% dos inscritos eram do Nordeste. Uau. Olha só. Então, o que eu quero dizer é assim, que eu não estava dentro desse ecossistema, ninguém me disse nada, ninguém me convidou para nenhum grupo, eu estava completamente isolada. O que aconteceu foram vários trabalhos de autoconhecimento e vários downloads que eu fiz. E eu ficava me perguntando o que fazer com tanto privilégio. Porque eu tinha os privilégios da minha família e casei com o meu marido, é de uma família empresária também, que também tem muitos privilégios. E eu falava, gente, essa lógica de só acúmulo de capital não faz o menor sentido para mim. Né? O que é que a gente vai fazer com isso? Então, eu comecei a me questionar nesse lugar, mas num lugar completamente ignorante, só intuitivo. E aí eu, desbravadora, comecei a vir para São Paulo e conhecer pessoas, encontrar, já conheci a Adriana, a irmã da Mai, ela me apresentou e não sei o quê, e aí vai, conhecer um, conhecer outro. E conheci o Marcel, que me apresentou a Célia, falou, você precisa conhecer o ICE, e aí na época a Célia disse, o ICE é só para paulista, eu falei, abre exceção, porque eu fico nessa, furando bolha, sabe, eu fico, tipo, meio que... Eu nem não sabia que tinha isso. Eu fui a primeira fora de São Paulo a ser associada do ICE, eu e a Bia Fiuza, que estava comigo na época, a gente estava junto nesse movimento. Então, eu fui cavando esse lugar a partir de é isso que eu falo, de dentro dessa jornada, entende? De o que fazer com isso. Porque eu entendi também, assim, gente, o Nordeste é outra realidade. O Brasil tem vários Brasis, né? A verdade é essa. E o Nordeste tem outra realidade, é outra dinâmica. Eu até queria saber desse valor de filantropia, quanto vem do Nordeste, assim, vou pesquisar isso, não tenho esse número, mas estou com interesse em saber. E aí, o que acontece é que os nossos desafios são diferentes, os nossas potências são diferentes. Só que eu venho para São Paulo, encontro um outro ecossistema, outros problemas e outras pessoas, e eu tenho que, tipo, meio que levar para lá
e meio que ajustar para a realidade local. E quando eu volto para a filantropia da realidade local, eu encontro um monte de caridade pontual. Assistencialismo. Posso Assistencialismo, imaginar. que é muito importante porque a gente ainda tem Sim. fome no nosso país. Um lugar que tem fome precisa de assistencialismo, porque o prato precisa chegar, a comida precisa chegar. Mas se a gente ficar nesse lugar, a gente não vai mudar. A gente não faz mobilidade social da pessoa. A gente não olha para um lugar profundo, estratégico ou minimamente a médio prazo. Então é assim. E outra coisa, é uma filantropia muito passiva. O que é que eu vou dizer com filantropia passiva? A pessoa bate na sua porta, pede um dinheiro e você dá. Já. Não tem, Reativa, né? não é uma coisa ativa, que Uhum. tem a passiva, você fica esperando. A ativa é, eu vou destinar tanto desse valor e eu vou escolher uma causa e eu vou buscar e eu vou ser Tá. ativa nesse lugar. Poucas famílias no Nordeste fazem assim, pouquíssimas. A maioria é essa reação de, não, fulano me pediu, eu dou. Não, eu dou por mês esse valor lá para aquela organização, mas vou dar só por 6 meses, um ano no Sem máximo. nenhuma estratégia. Sem nenhuma estratégia, sem pensar a longo prazo, sem pensar na mobilidade social desse território, por exemplo, quando você trata de um território. E aí eu entendi que não era esse lugar que eu queria. Tá. Eu precisava fazer diferente. Que apesar de fazer coisas pontuais como cesta básicas, que são necessárias porque as pessoas têm Tem fome, seu têm lugar. pressa, quem tem fome tem pressa, É. se limitar a isso era muito pouco. E aí eu cheguei num goal, assim, num goal que eu digo um lugar, não um goal de futebol, mas um lugar que eu quero chegar. Eu quero chegar num lugar aonde não tenha mais ninguém batendo na minha porta precisando de algo. Que essa pessoa, ela tenha poder de escolha e que ela seja livre para seguir o seu caminho. Para fazer isso, a gente precisa trabalhar justiça social. Sim. E existe um lugar, vou falar uma frase muito forte, tá, gente? Que pode ser um lugar da caridade sem justiça social, pode parecer vaidade. Um lugar de eu sou muito generosa, eu dou cada vez que batem na minha porta, um lugar de manutenção do poder, de que eu estou te dando e você fica nesse lugar de receber. Uma relação É paternalista. uma relação completamente paternalista. Tá. E aquilo, esse ciclo vai alimentando o que está aí. Vai alimentando o que está aí. E aí eu falei, não, é isso que eu quero quebrar. Então, nessa estrutura de filantropia para o Nordeste, o que eu estou tentando fazer, estou conseguindo de alguma forma, dentro das minhas limitações, é olhar para uma coisa muito mais estratégica, um lugar muito mais de justiça social. A Somos Um vem para esse lugar, olhando para mulheres em situação de violência, nas favelas, como é que elas podem empreender, sair desse lugar. Mudar completamente a lógica de território. Conta um pouco, acho que dá um bom gancho para vocês duas contarem sobre a coalizão, Sim. né? Que acho que a coalizão ela muda a lógica também, né? Quando a gente pensa no. A coalizão tem duas coisas que me fisgaram. Uma é trabalhar em colaboração, porque eu trabalhei muito só na minha vida, na lógica de mercado, concorrência, não tem que dizer nada para Sim. ninguém, vai lá, faz, esconde o teu segredo, né? Uma lógica de mercado que a gente está querendo que ela vá por água abaixo, estamos fazendo ruir. Spoiler, né, Ana? Não conta. Não é para contar. E muito nessa coisa da energia masculina, vai lá e faz, mas o como a gente não estava olhando, né? E a Tá. energia feminina traz esse como, colaborativamente, intuitivamente, sabe? Pensando Com a ética num do complexo, cuidado. com a ética do cuidado. O outro existe, não é só. Então, eu acho que isso me chamou muito na coalizão, porque é uma colaboração, né? São várias empresas ou institutos, fundações, hoje acho que são 12 que estamos juntos. Quando a Célia me apresentou, inclusive foi uma pessoa que eu pensei, lembra que eu te liguei? Eu falei, Bel, conheci um negócio aqui muito legal. A gente quer te apresentar, porque eu pensei em você. A gente se conhecia Nós pouco, fomos né? as primeiras e a gente mal se conhecia. Eu te conhecia muito pouco, tu tinha ido na família do meu marido, lembra? Por conta da Cambridge, falar de governança familiar, e eu te conheci lá. E eu conhecia muito pouco, mas eu pensei nela. Não sei por quê. Essa coisa da intuição que veio, eu falei, Célia, vocês já falaram com a Bea? Não sei, acho que eu posso dar um toque nela. Foi assim. E aí a Célia falou com você, eu falei,
mas quando eu entrei só tinha uma Nise, eu e depois você. A gente entrou, tipo, junto, no começo do bloco, depois vieram outras. Mas uma era a colaboração, que eu acho que é necessário, e a outra é esse olhar sistêmico. Então, são 8 frentes que, olha, poder público, iniciativa privada, esse lugar que quando a Somos Um nasce, que é a organização que eu fundei em 2017, Tá. ela nasce com esse olhar. Esse olhar que se reflete muito do meu policapital, né? Como eu vou usar os meus privilégios e os Que você instrumentos. já construiu. Isso, e os instrumentos que eu tenho, Uhum. ou que eu construí por mérito meu, ou que eu herdei mesmo, sabe? Do sistema, do pai, do marido, de onde eu vim e tal. E como eu vou usar a partir desse privilégio. Então, eu estava, aliás, na varanda da minha casa com a Gabi Valente e com a Bia Fiuza, e a gente estava desenhando uma estrutura como a da coalizão de atuação para Somos Um. E quando eu digo que a gente faz pouco e o resultado é muito, foi que a Célia me liga e a gente fez uma reunião da varanda, nós três, e quando ela apresentou, nós três começamos a rir, e a Célia perguntou, mas eu falei alguma coisa engraçada? Eu falei, você não está entendendo. Eu estou entendendo que não é para fazer em Fortaleza. Eu estou entendendo que essa conexão desse download que eu fiz não é para fazer algo pequeno, é para já entrar em algo grande. E aí foi aí que a gente decidiu entrar na coalizão, porque ela trabalha em colaboração com vários institutos e fundações que olham para coisas diferentes, mas que se unem nesse lugar. Olha que forte isso. Então, o aprendizado é muito grande. E que trabalha de forma sistêmica em 6 cidades, né? Olhando para território, ampliando o ecossistema, a maturidade do ecossistema daquele território, porque é um assunto muito novo. Mas, por exemplo, com N impacto na política pública, chamando inovação aberta com iniciativa privada, apoiando organizações intermediárias a criarem mais maturidade, cursos e várias outras coisas. Então, eu aprendi muito, aprendo, a gente está fazendo ainda, a coalizão não acabou, ela está acontecendo. Fortaleza é uma das cidades, a única do Nordeste, são 6 cidades. Porto Alegre é outra, a Bea pode falar um pouco mais. Ela teve esse desafio do desastre lá no Rio Grande do Sul, Sim. no meio de todo esse caos, né? Assim, no meio da jornada. Mas eu acho que a coalizão, para mim, é um modelo de sucesso de como a gente quer atuar daqui para frente. Sabe? Eu, inclusive, a partir da coalizão, conversei ontem com a Célia, por isso que eu tive reunião com a Célia, que eu te Você falei. comentou. Uhum. Porque a gente está pensando para Somos uma coisa parecida para atuar em territórios, com entes de Muito diferentes atores do território. Então, assim, um aprendizado enorme A e coalizão, então, acredito. é recente, só porque geralmente a informação chega para as pessoas que pensam, mas o que é isso? Então, a coalizão, eu faço aqui a lógica A da tradução. didática. Sim, sim, sim. O que é a coalizão, então? É uma organização. Não, a coalizão é um projeto do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial. Você pode usar a câmera, inclusive. O Instituto de Cidadania Empresarial, que eu também vim conhecer nessa jornada, infiltrada do Nordeste para São Paulo, onde conheci a Ana, e a Bea também faz parte, está num conselho. Trabalho belíssimo. Criou um projeto chamado Coalizão pelo Impacto para mobilizar associados, atores do ecossistema, para unir forças nessa nova economia que a gente está querendo criar. E aí, cada participante doou um dinheiro, é um capital filantrópico, e a gente mobilizou, acho que agora também, 33 milhões de reais, e a gente atua em 6 cidades diferentes. Com Porto atores, Alegre, né? De 5 ou 6 5 anos, anos, né? estamos no 4º ano, né? Ano que vem termina. Aí, me ajuda, Bea, Paranaguá, Campinas, Porto Alegre, Belém, Brasília. Fortaleza, Brasília. Muito bom. 6. Quer falar mais alguma coisa da coalizão? Bom, para nós, acho que foi assim, a gente estava iniciando ali, enquanto Instituto Real da Gerdau, quando eu vi esse desenho desse projeto super bem estruturado, né? Na verdade, foi um projeto com uma estratégia toda pensada nessas 8 dimensões, né? E ali tem poder público, tem iniciativa privada, tem as aceleradoras, que é algo que não existem nas outras cidades. Então, olhar para isso, desenvolver fora, né? Nas 6 cidades onde a gente está atuando. Então, olhar para essas 8 dimensões, fora do centro, do eixo, né, Rio-São Paulo, e aí, claro, a gente, com a possibilidade de levar para Porto Alegre também, foi algo super bacana, assim como a Tice, então eu estou no Conselho Nacional, né, então os apoiadores estão no Conselho Nacional, mas a gente tem uma governança bastante compartilhada, né, eu até falei sobre isso no congresso do GIF lá, o quanto a gente tem esses conselhos locais
com stakeholders locais. E alguns são maiores e mais diversos, outros são. Cada um tem a sua dinâmica, cada um com o tempo, no início, muito direcionado pelo ICE, né, que dá todo o apoio. Não só financeiro para apoiar iniciativas, escolher aceleradoras, mas também esse policapital que a gente estava falando, né? Onde a gente, cada um na sua localidade, tem um padrinho para ajudar, a articular, a abrir as portas, né? E ir fazendo essa migração de um projeto que começa com uma idealização bem centralizada, mas que ele vai tomando força local, até o momento que a gente vai desembarcando, né? E essa força local vai criando uma autonomia. Essa é a ideia, que realmente né, esses conselhos locais possam depois seguir esse projeto numa jornada mais longa, eventualmente com outros parceiros, enfim, com mais autonomia, né? Então, eu acho que essa riqueza da governança compartilhada, e aí eu acho muito legal salientar, assim, também, que eu falei isso um pouco no congresso, o quanto é desafiador, assim, para o doador, porque o congresso tinha esse tema de desconcentrar Sim, conhecimento, poder. poder e riqueza. Então, a gente delegar para uma estrutura, eu acho que isso também, né, exercitar a escuta e delegar para outras estruturas é algo muito rico que a gente está crescendo, eu acho, em todo o investimento social privado, na filantropia, o investimento de impacto, né? Acho que o ecossistema como um todo amadureceu bastante nesse sentido. Eu queria falar do Regenera ainda. Sim, Agora, sim, Rio Grande do Sul. Pode falar. a Ana tinha me perguntado sim. sobre Regenera e Regenera, bom, é uma iniciativa que surgiu em função de uma situação catastrófica das chuvas em 2024 no Rio Grande do Sul. A gente realmente já tinha convivido um pouco um ano anterior com algumas situações no Vale do Taquari ali, onde a gente, enquanto Instituto Helda, já vinha apoiando e ajudando algumas escolas que estavam sendo prejudicadas, mas foi uma situação nova, assustadora. Desde 1941 a gente não tinha uma situação como essa, altamente drástica, foi algo assim muito, muito impactante. E a gente, como uma família da elite, com a nossa raiz, né, em Porto Alegre, hoje a gente tem muitos familiares que não moram mais em Porto Alegre, né, como eu que moro em São Paulo, mas lá é a nossa raiz. Claro, a origem de vocês, né? E aí os familiares se mobilizaram muito e queriam doar. E a gente, num primeiro momento, também muitas outras pessoas queriam doar, do exterior, inclusive, e não sabiam para onde doar, porque não queriam fazer um Pix para o governo, que tinha o Pix lá do governador, mas as pessoas ficam na dúvida, ou doar para ONGs que ninguém conhecia. Precisava ter confiança, né? Precisava ter confiança. E a gente, num primeiro momento, abriu uma conta. Nossa, então vamos abrir uma conta para receber recursos para emergência. Recebemos recursos desde mini Pix do amigo do meu filho até doações do exterior. Foi uma coisa incrível. E dali logo a gente percebeu, nossa, esse é um momento muito inicial. Nós precisamos pensar em algo para dar conta, porque essa estruturação ela não vai ser em alguns meses. Não. Vai ser um período longo. E aí nós resolvemos fazer o Regenera RS. Então, com uma doação importante da família e da Gerdau, e aí nós juntamos esforços, porque desde, né, da separação a gente não tinha trabalhado juntos ainda, Gerdau, Instituto Olha só. Helda Gerdau, então foi muito bacana, a gente começou ali instituindo, então, com uma doação inicial de 30 milhões, entrou a Vale, entrou Mais Unidos, família Baumgart, Fleury, espero não estar esquecendo de ninguém, e muitos outros doadores menores, né, esses foram os mais relevantes, e fizemos também uma governança compartilhada, uma governança toda independente. Então, não é o Instituto Helda Gerdau, ou a Gerdau, ou a Vale que estão dizendo. A gente está num conselho deliberativo, mas tem um conselho consultivo multi-stakeholders, tem comitês com técnicos ajudando a escolher os projetos. Então, essa ideia de centralizar um pouco também e de escutar. Então,
selecionando inúmeras Nossa, propostas, maravilhoso. né, nas áreas de habitação, educação, soluções urbanas e apoio a negócios. Então, desde o início foram essas 4 áreas escolhidas. A gente, no ano passado, ainda atuou com questões mais emergenciais, muito em habitação e apoio à Secretaria de Educação do Estado e né, alguns apoios a escolas também, ali mais emergencial, mas a gente quer realmente poder ter alguns projetos mais estruturantes, né? Agora a gente recém lançou uma coalizão lá, temos o Impacto RS também com parceria de recursos do Banrisul para pequenos empreendedores que sofreram e perderam tudo, com créditos, né? Muito Tem bom, gente. estímulo, enfim, diversas frentes, mas uma mobilização muito forte para dar conta de uma situação drástica climática e até com a ideia de que a gente possa usar esses aprendizados também para as eventuais e possíveis futuras situações que a gente provavelmente vai ter com essa questão E do clima. Alda, só só complementar uma coisa fala, da depois eu coalizão, comento. uma frase. Uhum. A coalizão também tem o objetivo de potencializar cada real da filantropia que está dentro da coalizão. Então, por exemplo, Tá. o dinheiro que é investido, ele tem que chamar mais dinheiro. Tem que ser um catalisador, Um né? catalisador. Então, por exemplo, no Ceará, a gente talvez tenha o custo da coalizão lá, chegou perto de 3 milhões, mas a gente já está mobilizando quase 6 em editais, com BNB, com BNDES, com parceiros isso, locais, esse com o próprio caminho. ICE. Então, o ICE botou, sei lá, 200 mil e catalisou mais de 5 milhões. O Banrisul também foi uma conversa, né, dentro da coalizão, que foi lá e tal, e aí catalisa mais recurso, entende? Então, esses 33 milhões estão aí fazendo uma conta, vamos fechar no final, mas ele vai, pelo menos, aí triplicar, com certeza. Não, eu queria fazer uma observação, assim, eu olho muito para a lógica de desenvolvimento, seja desenvolvimento humano, organizacional, sistêmico, e que eu vejo que um incômodo que você relatou, que era essa questão, né, de como é que a gente traz uma lógica não assistencialista, que precisa ter uma parte para isso, mas sim desenvolvimentista, né? E o quanto, tanto que você está trazendo no Regenera, quanto vocês estão trazendo na coalizão, tem uma lógica de autonomia, que é uma palavra-chave para mim em desenvolvimento. A gente, até mesmo quando você fala em consultoria, né? Assim, para mim é o seguinte: sucesso não é continuar naquele cliente, assim, ele não precisar de mim. A mesma coisa é a lógica, seja da filantropia, do investimento. Você quer um ciclo de desenvolvimento. O outro é a questão toda da própria governança, né? Se a gente quer gerar autonomia local, você tem que criar uma boa governança, porque senão, de fato, vai continuar Diversa e inclusiva, né? diversa, Esse é o inclusive. desafio da coalizão. O que é protagonismo? Protagonismo é autonomia, né? Agora, qual o ponto de equilíbrio entre autonomia e colaboração? Né? É uma lógica também da gente saber, de uma forma cada vez mais madura, entender qual é o momento realmente da gente unir, de trazer os diálogos, trazer uma boa curadoria desses atores para a mesa, e a partir disso é que a gente chega numa autonomia e uma construção de uma governança própria também. E eu vejo de uma forma muito bonita você contando, principalmente, Bel, a questão do Regenera, o quanto dá para ver que ela bebe também de tantos aprendizados que você teve no Coalizão, que você teve na sua trajetória, né, ao olhar para as outras famílias, ao construir uma governança familiar. Parece que ela estava pronta para fazer isso. Mas é isso, é exatamente esse o ponto que para mim ficou muito bonito ver. Infelizmente, numa catástrofe, mas estava pronta. Pelo menos isso, que bom que ela estava pronta. Maravilhoso. Bom, a gente está caminhando para o final. Temos, né? Não sei, você me fala aqui. Tem tanta coisa para falar. Não, mas se você quiser Mas acho que eu trazer... queria eu queria muito ouvir vocês com relação, acho que é um tema que tem um pouco a ver com isso, mas sobre modelos, né, de filantropia e o papel do capital filantrópico. E com a Tícia eu já tive a oportunidade de discutir um pouco esse assunto, mas a gente tem visto alguns movimentos de grandes filântropos globais, né, principalmente aqui menos no Brasil por enquanto, de decidirem acabar com seus endowments, né, com seus fundos patrimoniais das fundações, institutos, etc., por uma estratégia de, olha, o meu dinheiro eu vou investir todo em 20 anos, né, e eu vou resolver esse problema, ou um ou dois problemas, né, então, algo super focado. O Bill Gates recentemente fez esse anúncio, mas acho que tem outros exemplos de outras famílias nesse sentido. Então, eu queria muito ouvir vocês com relação à percepção de vocês, né, assim,
quando que faz sentido, né, a gente ter uma estratégia mais de criar um fundo patrimonial, né, um endowment, ir para uma estratégia mais de longuíssimo prazo, ou né, que isso é eu ou é o, né, em quais situações, né? Então, acho que o Regenera, sem dúvida, é um super instrumento muito relevante, né, que ele pode estar de agora para sempre, mas ele não tem, até onde eu entendi, ele não é um endowment, ele é um fundo que todo o capital está sendo empregado nas ações, né? Então, Em 2 anos. em 2 anos. Então, ele tem começo, meio e fim, né? Esperamos que não precisamos de muitos regeneras com as catástrofes, mas provavelmente talvez a gente tenha que ter outros fundos regenera, né? Para lidar com essas questões emergenciais. Então, eu estou colocando aqui na mesa isso, eu queria muito ouvir as reflexões de você, Alda, fica à vontade também, se Tá bom. quiser colocar. Tu quer falar? Eu posso. Pode falar. Tá. Não, é porque eu tô muito inquieta nesse lugar. Tô quase parindo um artigo sobre isso. Eu tava Agora no você vai ter que escrever depois. Meu Deus, spoiler. Não, é que eu tava no avião e eu tava lendo um pouco e era um livro nada a ver do assunto, mas às vezes a gente lê sobre uma coisa, né, nada a ver e cai uma ficha de outro lugar. A arte tem esse poder, né? Totalmente. Gente, eu fiz um download, assim, porque eu fico sempre perguntando onde a gente vai arrumar mais dinheiro. Onde a gente vai arrumar mais dinheiro? Porque a filantropia, assim, ela não vai resolver todos os problemas, ela vai resolver alguns, mas ela não é suficiente. Primeiro ponto, eu vejo a filantropia como um funil. Eu decidi fazer a nossa assim, como um funil. Tá. Tem isso e isso. A filantropia, ela toma o risco na frente, ela vai na frente, ela testa, erra, faz de novo, ajusta, pensa junto, vai, narará. Tá ok? Rodou. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Ou com política pública, em impacto, como É a um gente está papel fundamental fazendo. da filantropia. Ou como o Zuni, que é um blended finance, então a filantropia traz investimento do bolso, do outro bolso, né? Que é um bolso de mercado. É como a gente consegue fazer isso para poder resolver, porque só a filantropia não vai resolver. Então, primeiro, essa é uma lógica que eu estou pensando e fazendo, usando a filantropia como caminho de abrir para algo que possa triplicar, como a coalizão, ou quadriplicar ou quintuplicar esse dinheiro. Esse é um ponto. O outro eu fiquei pensando isso. Eu nem tinha visto ainda a história do Bill Gates, e eu bati um print, eu tinha comentado com o Edson e mandei o print para ele. Eu falei, nossa, olha isso. Porque assim, gente, a gente tem endowments que querem durar, sei lá, 100 anos, tem endowment no Brasil com mais de 1 bilhão. Esse endowment, ele está investido no mercado tradicional. Aí, 5%, cada um tem uma estratégia, mas 10%, às vezes 100% do rendimento é doado, que é o objetivo do endowment, com o valor ou com o problema que o endowment quer resolver. Mas, um exemplo, se for plantar árvore, mudança climática, e eu tiver plantando 1 milhão de árvores com esse bolso, mas o meu dinheiro que está aplicado no endowment está no mercado devastando a Amazônia, que sentido faz? Então, a gente precisa fazer perguntas difíceis nesse lugar. É verdade. É isso. É assim, ó, por exemplo, quando a Bea fala, a gente decidiu pegar uma parte e investir em impacto, é sobre isso. A minha provocação é como a gente vai alinhar o dinheiro do endowment ao que ele se propõe a fazer. Senão, eu acho que a gente não vai resolver, a gente vai continuar enxugando gelo. Porque é óbvio que o bolso financeiro é sempre maior do que o bolso da filantropia. Então, o que você faz na filantropia, o outro vem e não resolve. Não adianta. E a outra coisa é... É uma boa provocação. Gente, e a outra coisa é, a gente tá cheio de problema urgente. Um endowment para durar 100 anos. Daqui a 100 anos, será que a gente tem planeta para viver? Entende? Então, é óbvio, tem casos e casos, né? Acho que tem casos e casos, porque tem assuntos que precisam ser uma universidade que tá ali para existir, entendeu? E que muitos precisa anos. Das bolsas. Precisa da bolsa. Então, caso, que é uma fundação e tal. Isso, ok, né? Tem várias situações. Mas a grande maioria poderia ou fazer como o Bill Gates fez, eu espero que ele seja uma grande inspiração e dizer, nos próximos 20, 30 anos eu vou pegar o dinheiro e botar em larga escala para resolver os problemas de hoje, porque a gente tem problemas urgentes de hoje, enquanto a gente tem pessoa na rua, pessoa com fome, o problema é urgente, é de hoje. A gente tá guardando dinheiro para resolver o problema no futuro? Hello? Então, e a outra coisa mesmo que eu queira ter esse endowment e não queira me desfazer, ou que mesmo nesses 20 anos
Como eu posso trocar juro por impacto se o propósito do endowment é resolver um problema social? Como eu posso arriscar um pouco mais esse dinheiro, como a Bea estava falando, ou investir num negócio que não vai me dar o retorno que o mercado vai me dar, mas que ele está resolvendo o mesmo problema a qual o meu endowment tem o objetivo, entende? Então eu estou um pouco reflexiva nesse lugar, um pouco crítica, aprendendo, conversando, estudando, e sou uma pessoa em construção, pode ser que amanhã É, eu pense completamente diferente. Hoje eu tô com esse download fazendo e muito inquieta nesse lugar. Mas você vê Bea, o quanto práticas diferentes vão, de alguma forma, também te provocando. Você fala assim, olha, Sim. até como vocês estão falando, né, o fato de você ter feito no Instituto Elder Gerdau, vou pegar 20% e vou fazer um outro formato. Tenho certeza que você já influenciou no mínimo 10 famílias nesse processo. Estou falando aqui, né, utopicamente, mas certamente as pessoas olham para as outras e falam assim, quem está fazendo o quê? Ah, se ela está fazendo, também vou testar isso. Né? E, de alguma forma, essas inovações, se é exatamente capital filantrópico que pode fazer inovação, né, que não está falando de risco, tem que ser mais inovador mesmo. É. Provocar novos modelos também. esse Né? é o nosso policapital, né? Não é só impactar com o recurso, né? É, Mas é impactar também com influência, Exemplos, né? com esse Exemplo. exemplo. E aí, assim, a gente pensou muito enquanto Instituto Real da Gerdau na hora de formalizar justamente eh, o endowment inicial veio da venda da casa dos meus avós, né? Era uma casa enorme em Porto Alegre, super bem localizada, onde foram criados os 4 filhos. A gente manteve por muitos anos, a gente fazia o Natal sempre nessa casa, e a família estava dividida, se vendia, se não vendia, uns queriam, outros não queriam, até o momento que a gente achou isso, bom, vamos vender e transformar então num endowment, né, um fundo patrimonial, da nossa fundação familiar, né, do nosso super instituto simbólico. familiar. Então foi muito simbólico, foi um turning point para nós. Para mim, pessoalmente, também eu pensei, nossa, eu não queria ficar passando o chapéu na família todo ano para saber o que eu Sim. ia doar no ano seguinte. Então, assim, tendo o endowment, que inclusive hoje é 3 vezes mais do que era no início, por doações, principalmente da geração de cima. Eu sugiro muito que essa geração de cima, quando doa, doe para o fundo e não para as atuações diretas, porque eu acho que a nossa geração tem que estar mais envolvida com com as atuações diretas, né, com as Interessante. doações, e eles estão construindo um patrimônio para a nossa próxima geração. Porque a nossa próxima geração, talvez uns queiram doar, outros não queiram, já talvez tenham situações financeiras mais distintas. Então, eles terem um fundo endowment a longo prazo para eles poderem atuar com o rendimento, aprendi isso com a família do Dario, para Sim. ter esse rendimento e poder atuar junto, eu acho isso riquíssimo. Então, assim, no nosso caso, a gente só usa o rendimento, procura preservar, inclusive procura aumentar, estamos gradativamente aumentando um pouco esse fundo, para que ele seja significativo para a próxima geração poder usá-lo, talvez consumir. Aí é uma decisão deles, né? Não sei. Mas, no geral, eu acho cada um tem que encontrar o seu propósito, né? Assim, então, E o eu modelo, acho o que modelo o também. modelo que realmente esse modelo dos Estados Unidos de ficarem perpetuando e ficam ali as famílias um pouco orbitando em cima disso, talvez não faça muito sentido, né? E o case mais maravilhoso é o da Patagônia, eu acho, né? Assim, bom, Sim. então doa realmente para Adorei. um É. negócio, né? E aí eu acho fantástico, né? E realmente é de um desprendimento total. Acho que o Total. case da Patagônia, bom, eu ia puxar a sardinha para o meu lado, porque é algo que eu estou estudando bastante. A gente vai trazer esse tema para o Brasil com força, né? Que é essa steward ownership, que é você doar a propriedade da empresa, né? Então, as ações da empresa para uma fundação, e aí todos os dividendos vão para a fundação. Então, é lindo porque você perpetua a cultura da empresa, né, e o negócio dela, e nesse caso é uma empresa excepcional, que é a Patagônia, né, que tem uma cultura e um negócio excepcionais, e além de tudo, tudo que é gerado de valor vai para a fundação, e quer dizer, parte é reinvestido na empresa, obviamente, mas o excedente vai para a fundação e não mais para a família, né, e eu adoro o que o Yvon fala, né, instead of go public, I go purpose, né, então ao invés de eu ter
né, aberto capital ou vendido a minha empresa, eu, né, escolhi o Incrível. propósito Nossa. acima de Quem fez no tudo. Brasil foi a Gaia, né? Grupo Gaia O fez Grupo isso. Gaia Gaia. fez igual, é o nosso exemplo aqui no Brasil. Espero que a gente tenha Duas muitos empresas outros, Bs, duas muitos empresas outros para Bs. contar. Mas tem que contar, é Acho isso. demais, acho Tem que demais. tem que sair Ótima lembrança, Bê. das conexões mais diretas para ir para as indiretas dessas É. histórias. É. Podcast tem esse lado bom, que é divulgar depois para as pessoas, mas tem um lado difícil, que a gente começa a abrir as questões. Quando a coisa começa a ficar mais quente, Aí fala tem que assim, fechar. tem que fechar. Tem que começar a Mas como fechar. assim? Ó, a gente tem Já passou de um Já- tempo, já estamos no excedente. No Então, acho que a gente podia excedente. ir pro bloco final. Vamos para o bloco final? Vamos. E Vai é lá. isso, a gente já Puxa deixa esse as bloco final. sementes, as sementes aqui. Acho que a gente está falando aqui, a gente trocou vários pontos super importantes, assim, que a gente tem, enfim, ao longo dos próximos anos, bons desafios e grandes oportunidades também de inovar. A gente não vai poder falar muito da questão dos dilemas que a gente está vivendo, a gente já tocou em alguns. Bom, mas vieram né? vários, né? vieram Eu aqui. acho. Mas Uns dilemas. acho que uma boa mensagem final, assim, se vocês, quando a gente fala num canal aberto, a gente fala também com pessoas que estão em diferentes níveis de consciência. Então, acho que uma grande pergunta norteadora, assim, para quem está querendo olhar, famílias em geral, né, que estão querendo olhar para uma nova forma de usar o seu policapital, né, usar seu lugar no mundo, quer dizer, aprimorar o seu lugar no mundo a partir do seu policapital. Quais são as mensagens que vocês gostariam de deixar? Eu diria trocar. Trocar com pessoas. Eu aprendi muito trocando, conversando, ouvindo, experienciando e fazendo assim. Eu acho que as pessoas, às vezes, eu já fui assim, não sou mais. Tá. Eu só vou fazer quando eu tiver muito estruturado, muito grande, muito não sei o quê. Começa. Eu não tenho R$1 milhão para investir em impacto. Investe 10 mil. Investe no Zune. Não, investe pouco, É. faz pouco, tem uma experiência com pouco. Eu não quero arriscar, depois faz pouco, dá um passo. Vê quem está fazendo isso, quem é esse ecossistema, se aproxima, vai para os eventos, escuta palestra, escuta podcast. São passos, né? E chega junto das pessoas, mas eu sou muito dessa coisa da ação, sabe? Dá um passo. Eu tenho uma frase. Eu penso grande, começo pequeno e aprendo rápido. Então, começa pequeno, aprende Adoro. rápido e vai fazendo e pensa grande. Bom, eu sou muito mais da estruturação, né? É muito bom. Eu amo essas duas, porque assim, pra mim é um Nítido. exemplo nítido, que elas têm perfis Maravilhoso. completamente diferentes. Mas Porém, muitas sintonias. Muita sintonia. Não, mas a Isso é sintonia. Não, e o beleza. impacto que vocês duas geram em formatos até muito comuns, mas também com um jeito de ser diferente. Sim, Então, isso sim. que é rico e lindo de ver, né? Porque é É. isso que eu penso também. Você não precisa ser a Tice para fazer o que você faz, não precisa ser a Bea para fazer o que você faz, né? Acho que cada um tem seu jeito de fazer. Tem gente que vai fazer mais vocal, gente que vai fazer, né, mais atrás, estruturando e colocando outras pessoas na frente, né? Mais rápido, outras mais devagar. Então, acho que né, eu concordo que tem que começar a fazer, mas eu acho lindo ver, né, vocês duas como grandes lideranças com perfis diferentes, um jeitinho, diferente, mas com isso, muita sintonia e fazendo, né? Mas, Bel, o maravilhoso. Edson, meu marido, parece muito contigo. Ele fala assim, ele me deu um livro tanto assim de educação, eu digo, eu não vou dar aula não, eu quero só ajudar as pessoas a ter uma educação melhor. Eu já estou fazendo, eu digo, quando tu terminar de estudar, tu vem, se tiver alguma coisa para corrigir, corrige, sabe? Eu sou muito assim. Mas fala, Bia, Mas desculpa, eu acho te que interrompi. Não, adorei até o seu comentário, porque eu acho que existem diferentes jeitos de fazer, né? Diferentes formas. Eu até quando falo com famílias, outras famílias, também eu gosto de até traçar um pouco que existem trilhas diferentes, né? Eu gosto muito de falar das 3 trilhas, né? Que também acho que tem famílias que vão encontrar mais através da filantropia, do give back, né? Mesmo que pode ser mais estratégica, não precisa ser aquela filantropia assistencialista, mas ter uma estrutura, né? Um instituto, uma fundação, fazer como família, eu acho que é um caminho. Tem um outro caminho que eu gosto de lembrar sempre, às vezes as empresas familiares não se dão conta do impacto que podem gerar através dos seus negócios, né? Então, ESG, a sua Essencial. cadeia de valor
tem um potencial enorme. Às vezes eu vejo famílias que a família está muito envolvida no negócio, não adianta pegar um recursozinho filantrópico e fazer ali, né, umas migalhas numa... E enquanto o impacto que você pode gerar dentro do seu próprio negócio e de toda a cadeia de valor é gigantesco, é uma mudança de cultura. Quem é owner pode colocar isso, né, top-down e Top-down. vem Excelente ponto. É bottom-up. isso aí. Então, assim, é uma trilha riquíssima, né? E acho que depende da pessoa, do lugar, da oportunidade onde está. E a outra trilha, que a Tice falou muito aqui, que a gente está super envolvida, que a gente aprende no ICE o tempo todo, é a trilha dos ativos financeiros, né? Então, se a gente começa a entender que pode impactar através dos seus ativos financeiros, e ainda é um assunto muito cru. Eu vejo que eu converso, às vezes, com clientes nos bancos, eu faço algumas apresentações e as pessoas não têm ideia. Inclusive os próprias oportunidades que tem de investimento, né? Sim. Algumas sustentáveis, né? Talvez um pouco de negative screening, e aí a Ana é uma especialista no tema e na prática conhece bem, mas a gente vê ainda muita dificuldade, não só de conhecer, de entender, mas inclusive quem quer de encontrar fundos, né? E aí eu não falei muito que, porque os nossos até 20% que a gente falou são ilíquidos, né? Então a gente entra em fundos ilíquidos, então são prazos longos. E quais são as outras oportunidades que a gente Isso. teria, né? Ainda é um campo novo, pouco explorado, mas que é bem isso que a Tice trouxe. Quer dizer, a gente não pode ser totalmente incoerente de achar que a gente está doando um dinheiro aqui e que a gente está ajudando o mundo, enquanto a gente está investindo No oposto. em negócios, né, que não estão nem preocupados em mitigar as suas atuações, né? Embora acho bem bom lembrar, porque a gente vê o quanto é diferente mitigar impacto de apoiar negócios de impacto socioambiental, né? sim, Tem cartas aí totalmente. rodando, esse assunto anda aí na pauta, Super. que é muito diferente, mas enfim, dentro do Spectrum tem diversas possibilidades para todos os gostos, mais intenso, menos intenso, né? Desde filantropia, venture philanthropy, investir com impacto ou colocar o seu recurso em fundos, pelo menos que tenham uma vocação mais sustentável, é uma excelente forma de impactar. Então, acho que eu gosto de levantar um pouco essas 3 trilhas, porque as pessoas às vezes ficam um pouco tontas de, bom, mas para onde a gente vai? O que a gente pode fazer? E eu acho que cada um pode encontrar Seu caminho. o seu caminho, É. né? Cada família, Diferente, principalmente, depende pode de onde ela encontrar. está atuando também, né? Se ela tem muito Exato. poder na empresa, é isso. Onde tem mais Essa coisa potencial. do investimento, eu quero fazer um convite. O convite é, Olha pra câmera. não, é que eu, Boa, Ana. não, eu tenho, os privilégios que eu tenho me permitiram alinhar 100% dos meus investimentos a impacto. O meu bolso de filantropia e de investimento, ele está alinhado com os mesmos valores. E eu me achei super incoerente, tive uma crise de hipocrisia quando eu olhei para o meu dinheiro que estava investindo em um monte de porcaria e o oposto do que eu estava fazendo, certo? Não é todo mundo que pode fazer isso. Eu posso fazer isso porque a herança dos meus filhos, se do meu marido vem, eles estão bem. Então, assim, eles não Sim. precisam da minha. Então, eu tenho esse privilégio, então vou fazer. Quanto mais privilégio, mais responsabilidade, mais você pode arriscar. isso. Então, o meu convite é você fazer 5%, 3%, 10%. Se você não pode fazer tudo, faz alguma coisa. Qual é o valor que você está fazendo filantropia e qual o valor que você está... Atenção para isso. Qual o valor você está investindo. E tentar alinhar o mais que puder. Não faz sentido estar plantando árvore e estar investindo em agronegócio e Porque no desmatamento. início eu gostava de pensar, no mínimo, é uma filantropia que volta, né? Total. Né? Se não der nem muito retorno, pelo menos é um dinheiro que você Isso. gerou impacto e ele está voltando. Não, e outra coisa, você não teve o retorno, mas esse retorno é o que eu falo. Eu estou disposta a trocar juro por impacto. Eu não recebi o retorno, mas ele foi lá, isso, né, que você está falando, mudou alguma coisa, então tá valendo. É isso aí. Ana, e Maravilhoso. você? Ixi. A câmera é sua. Eu queria muito ouvir Minha só que frase. o bate-bola, que é tão legal. Que elas Você se quer fazer prepararam. bate-bola? Faz, Então escolhe vamos. 4, vai, Porque pra o gente bate-bola terminar. também a gente pode fazer nos nossos episódios no Zoom. Ah, pode ser também. Porque a gente vai fazer depois um episódio com cada uma de vocês. É? No Zoom.
Eu estou a Mas vocês serviço. estão com vontade de fazer o bate-bola, que eu tô sentindo. Eu falaria, Então vai, Ana, vai Canas. que é Posso? sua. Que eu Pode. adorei essa parte. Então Isso aqui, vai. isso aqui eu tenho que Você está honrar. preparada, Você sabe que eu Bea? tenho um grande mentor no Protagonista de Impacto, que é o Carlos Henrique Tá. Schroeder. Schroeder, um beijo pra você. É ping-pong, né, que chama. É um ping-pong. Aí brincaram que era Maria Gabriela. Eu Mas- lembrei da Maria Não, Gabriela. Eu falei, vamos honrar Maria Gabriela, vamos Os honrar o mais jogo. jovens não conhecem, mas... Mas foi muito isso. Ele falou, tem que ter um bloco que é comum a todos. É. Né? Que a gente tem feito os blocos individuais, mas a gente vai fazer aqui no nosso coletivo. Vou começar. Uma frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Walk the talk. Bea. Nossa, a mesma. Tá vendo como a gente tem mais em comum? Olha a sintonia que eu falei. Vai, Próxima. Um livro, Bea. Um livro, O Impacto, do Sir Ronald Cohen. Maravilhoso. Um Mundo Sem Pobreza, do professor Mohamed Yunus. Bons livros. Um filme ou série, pode ser. Hoje em dia a série tá indo bastante. Gotas Divinas. Moana. Ai, que fofinho. Minha Adoro. trajetória. Maravilhoso. Pulei no mar e fui. Uma pessoa ou liderança pública que te inspira. Jorge Gerdau e Johan Petri. Meu que pai. linda. Muito lindo. Eu diria... eu vou também, igual te imitar. Não, meu pai também é uma pessoa pública, ele me inspira muito. Pio Rodrigues Neto. Mas professor Yunus também foi essa pessoa que fez o meu turn point. O meu pai me levou até um certo ponto, depois ele foi a minha grande inspiração, professor Yunus. Todos aqui têm pais inspiradores. Seu pai também é maravilhoso. O meu também. Beijo, pai. E mães também. Bom, uma pessoa para seguir nas redes. Eu adoro e reposto muito a Tabata Amaral e a Natália Arcuri. Adoro como ela fala de dinheiro também. Boa. Eu não sou muito de seguir nas redes, mas é do Lira. Boa. Um medo. Não Quem ter quer? saúde. E eu perder meus filhos. Engraçado, quando me perguntaram, eu falei a mesma coisa. Um sonho, gente. Vocês falaram de alguns aqui também. Né? Acabar com a pobreza. Não ver mais pobreza na rua. Só nos museus. Ver menos desigualdades. O que é inegociável. Meu alinhamento interno, meu propósito. Estar nesse caminho foi muito desafiador, mas não Boa. interessava. No filme da Moana, não interessa a onda que venha, ela segue e chega lá, né? Assim, nesse lugar que pulsa aqui. Dá certeza de... Se eu sinto que estou no caminho certo, a dificuldade vem, mas eu sigo. Não vou me trair. É inegociável me trair. Eu acho inegociável o respeito ao próximo. É uma coisa muito da cultura da minha família. Meu pai abordou muito no livro dele a busca e é muito forte pra gente. Acho que faz muito sentido. Um erro que vocês não querem mais cometer. Eu diria que trabalhar sozinha. Quero sempre trabalhar em colaboração, não quero mais fazer nada só nesse modelo de concorrência. E também não chegar na periferia ou na favela cheia de razões e soluções e certezas, sabe? Acho que a solução está onde o problema está. Chegar com humildade e co-construir. Bom, Eu não gostaria mais de me achar menor do que o tamanho do desafio que eu vou enfrentar. Uau! excelente. E o que vocês querem deixar para a próxima geração? Eu quero deixar mais senso de justiça, de coletividade, que é esse respeito com o coletivo, de olhar que tem o outro, né? E acho que os meus filhos me ensinam muito isso, desse senso de coletividade, de ir para os privilegiados como nós. Eu queria deixar assim um aprendizado de how much is enough? Quanto é suficiente? Sair da lógica de acúmulo de capital para quanto é suficiente e o resto deixar a serviço. Bom, Eu gostaria de deixar a motivação de construir um mundo melhor. Maravilhoso. exemplos não vão faltar. Espero que sim. Muito bem. Ana. Quero só agradecer. Eu adorei. É gostoso, né? Achei gostoso. tô Eu adorando adorei, fazer me diverti. isso. Nossa, cada conversa, depois eu vou para casa, aquilo ressoa. É tão bom. E não deixa de dar também sua mensagem para quem está
assistindo. Acho que a minha mensagem é muito parecida, assim, com a de vocês. Para mim, acho que tem a ver um pouco do que tem que ser gostoso também, né? Acho que tem muitas histórias também de trajetórias e escolhas pessoais pela dor. E eu gosto também de trazer, talvez a minha perspectiva foi muito pelo amor. E acho que às vezes na vida também tem momentos em que a gente pode ter essas decisões, né? Ou esses pontos de mudança, de reflexão, que não são só pela dor, né? Então também queria deixar essa reflexão da gente estar mais atento nos caminhos também que são, né, por esses momentos de troca gostosa, de afetivas, né, do quanto que a gente ainda faz mais. Acho que hoje em dia é muito maluco dizer, mas acho que as coisas que eu tenho feito na vida passam por momentos de reflexões muito individuais e profundas, mas no momento da ação elas são extremamente prazerosas, por conta dessa troca coletiva mesmo, sabe, de aprendizado, muito troca com outras mulheres, acho que isso é importante, assim, né, acho que aqui não é por acaso que são 2 lideranças femininas, né, e aqui não é mais sobre gênero, mas acho que é muito mais sobre o arquétipo, né, eu tenho refletido muito sobre isso, porque também tem homens excepcionalmente, com outros padrões e modelos, a Bea mesmo trazendo, né, tudo que sua família fez, com certeza não eram só homens, né, com o arquétipo patriarcal por tudo que construíram, e a sua também, né, Tícia? Então, assim, às vezes acho que dá para reconhecer muito isso em muitos deles. E então acho que a minha mensagem é essa, essa jornada ser gostosa, É isso. Ou sabe? divirta-se, né? É o divirta-se também, porque é muito duro, né, com o que a gente está lidando. Então. Muito bacana essa mensagem. Pensando em quebra-gelo, eu não tive a coragem de colocá-la no começo, mas eu realmente foi muito através da dor que eu me dediquei a tudo isso, né? Eu perdi um filho, tive um filho especial, foi um desafio gigantesco e depois perdi esse filho. Então, daí é que eu migrei para essa carreira de arquiteta, para voluntariado primeiro e responsabilidade social e transformei toda essa dor em muita energia para fazer o bem para os outros, assim. Então, super interessante, né? O quanto a gente pode realmente, a gente estava falando da energia, de onde vem essa energia, né? De transformar os nossos desafios, as dores, seja por ser mulher Em e não ter o serviço, né? Em espaço, ou serviço por para o mundo. uma dor gigantesca como a de ter um filho que não conseguiu vencer os seus desafios. É super bacana a gente pensar o quanto a gente pode transformar a dor em coisas boas. Obrigada por Maravilhoso. compartilhar, Bea. Eu tenho Que certeza que isso arrepiada. vai tocar em muitas pessoas também. E eu acho que a forma com que a gente pode evitar esperar a dor para transformar é autoconhecimento. É E eu isso. tenho dito que quanto mais a gente olha para dentro, eu digo que a minha jornada interna foi que me trouxe a esse lugar que eu estou compartilhando com vocês. E aí eu digo que a gente pode sair do peso de mudar o mundo para a responsabilidade de mudar só a gente mesma, e aí o mundo vira consequência. Foi o que aconteceu comigo, é o que eu posso também compartilhar. E fazendo isso junto, a gente vai entendendo que dá para fazer muito mais coisa quando a gente compartilha. Como fechamento mesmo, eu quero também honrar assim, o que a gente dividiu aqui, compartilhou. Está muito alinhado com, por exemplo, a conversa que a gente teve aqui com o Piponzi, com a Karen Baumgartstruge, que ela teve aqui. E até eu estava aqui refletindo, o próprio nome Protagonistas de Impacto nasceu de uma jornada que, na pandemia, a Karen me convidou para pensar uma jornada para famílias. E, na verdade, nem era para a família, era para ajudá-la a fazer uma mentoria. E aí eu falei assim, não, vamos fazer para um grupo. E a gente fez um grupo para 20, no meio da pandemia. E foi lindo o processo. E ali a gente trouxe o nome Protagonistas de Impacto. E ali nasceu em mim a vontade de, ao olhar a Célia, o Marcel Fukuyama, cada um dos convidados contando as suas histórias, eu falei, gente, isso aqui não pode ficar entre 20 pessoas. Não pode. Tem que seguir. Isso aqui, né, quem ouve a história que foi ouvida de cada um de vocês aqui, não sai a mesma pessoa. Fala assim, cara, no mínimo sai incomodado e fala assim, peraí. Assim, não dá para fazer só o que eu estou fazendo. Então, eu acredito que é muito esse lugar, e eu acho que a gente tem assim, a oportunidade cada vez maior de contar essas histórias, né? E de alguma forma democratizar para que elas possam estar acessíveis lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, em vários lugares do país, que a gente possa realmente tocar mais pessoas que não estão aqui no nosso eixo,
né, do Super. impacto do Rio São Paulo. E, enfim, fica também o convite que cada um de vocês também pense, né, como é que cada um aqui pode contar as suas histórias, compartilhar, conectar, abrir diálogos que importam e fazer isso florescer. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada a todos vocês. Não deixem também, né, de compartilhar, de curtir. Essa é a lógica do digital e que a gente possa também construir outras histórias para estarem sendo contadas aqui. Obrigada.